Agora, outra coisa, essa notícia é tricky. O que é tricky? Tricky tem pegadinha. Salsifufu, eu vou falar do TCU. Que o TCU deixou o Lula ficar com o relógio. E esta notícia é cheia de salsifufu. E eu vou explicar por quê. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu que o presidente Lula pode permanecer com um relógio de ouro dado a ele de presente em 2005, durante seu primeiro mandato. E abriu brecha. Eu duvido muito, mas as matérias da imprensa dizem que isso abriu brecha para discutir o caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União, a AGU, aquela que também merecia, né, vai recorrer, mas não para Lula devolver o relógio. A ideia é assegurar que Bolsonaro não tem o mesmo direito de manter presentes recebidos em sua gestão. Durante o julgamento no TCU, prevaleceu o entendimento do ministro Jorge Oliveira, que disse não existir uma norma clara que define o conceito de bem de natureza personalíssima e alto valor de mercado. A defesa de Bolsonaro, inclusive, vai usar o resultado do julgamento do TCU para tentar arquivar o inquérito sobre o caso das joias da Arábia Saudita. O advogado Paulo da Cunha Bueno afirmou que a decisão da Corte de Contas servirá como argumento no processo. O presidente Lula ficou irritado com o Tribunal de Contas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Lula Lelé se sentiu usado pela corte, que criou condições para absolver Bolsonaro e chegou a afirmar que vai devolver o relógio. Agora ele não quer mais. Agora não quero mais, não quero. Isso, eu vou passar para o debate, é jogo de cena, tá? A decisão ela tem 42 páginas. E, diferentemente da Folha, eu me dei ao trabalho de ler, tá? E eu peguei alguns destaques que eu quero dizer para vocês. Ele diz o seguinte, que isso é muito irritante. A regra de hermenêutica indica no item tal, bem como disposto no artigo tal do decreto tal, que impõe que, quando a lei for omissa, se decidirá de acordo com a analogia e sua aplicação deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Considera-se a incorporação de presentes ao acervo privado dos ex-presidentes, ainda que de natureza personalíssima, está em desacordo com princípios da razoabilidade e da moralidade pública. A pegadinha começou aqui, tá? A pegadinha começou aqui. Aí ele diz o seguinte, nesse voto extenso, né, são vários votos. Firme-se então, mais uma vez, como regra geral, são públicos todos os presentes recebidos em razão do cargo por presidente da República. Tá? Essa assertiva não decorre do decreto tal, nem da orientação do TCU. Nasce diretamente da Constituição Federal e da natureza do fato. Emana do sistema jurídico como um todo, a partir da averiguação das disposições pertinentes ao temas, vistas como um complexo harmonioso e independente ao qual repugna a apropriação privada de bens públicos. Então, eles já deram a entender aqui que são da União esses bens, sem que a lei diga nada, sem que a Constituição diga nada. Aí começa a malandragem aqui, presta atenção. A despeito do alto valor de mercado dos relógios Cartier e Piaget, os relógios do Lula, o seu custo, vai pegando o mandrake, o seu custo é menor para a empresa que os atribui como presente do que era para o presenteado em si, tendo em vista o benefício e a boa vontade. A partir dele, ela espera auferir. Aí ele fala de um artigo do Schwartzman, etc. e tal. E aqui começa mais mandrake ainda.
A incorporação de bens com elevado valor comercial ao patrimônio pessoal dos ocupantes dos cargos e funções públicos extrapola os limites da razoabilidade. Aí eles falam também, presentes ao Estado brasileiro jamais podem servir de fonte de renda extra, porque as joias teve lá tentativa de venda, né? Aí eles começam a citar um monte de lei que não se aplica ao presidente da República para fundamentar o infundamentável e, por fim, eles só deixam o Lula ficar com o relógio em razão da isonomia, porque o Bolsonaro pôde ficar com relógios de pulso, tá? De fato, a proposta conduz à convergência na jurisprudência do tribunal e ressalta o tratamento igualitário da Corte com os fatos tratados do recente acórdão tal que fala dos relógios de pulso do Jair Bolsonaro. Mas, meus queridos, o que essa decisão ela diz, na verdade? É que no caso dos relógios de pulso que o Bolsonaro pôde ficar, ele vai ficar. E por isso o Lula também. Mas essa decisão, ela em vários momentos, ela exclui o caso das joias. Então o Lula ficar indignado, para mim, é jogo de cena. É jogo de cena. Porque o TCU, ele deixou a entender aqui que no caso das joias, não se aplica esta decisão. Basta ler com cuidado as 42 páginas dessa decisão. Basta ler com cuidado. E o Lula falar em absolver também é uma outra bobagem. Porque não existe crime em ficar com presente. Porque não existe lei que regulamente presente recebido pelo presidente. Então tudo isso que foi feito foi para ajambrar a falta de legalidade do TCU. E a gente retoma aqui o Faroeste Brasileira desta quinta-feira que é dia de debate também das eleições municipais. Hoje tem na Band. A Band vai ter uma audiência danada depois da história do cheirador, que a gente já comentou aqui na segunda-feira, né? Todo mundo quer saber quem são os cheiradores candidatos a prefeito de São Paulo, que o Pablo Marçal prometeu revelar. Mas a gente volta aqui a falar do relógio do Lula, que o TCU, ele deixou que o Lula ficasse, mas que, para mim, como eu expliquei antes, é uma pegadolas e é uma pegadinha só para melhor ajambrar o Bolsonaro no caso das joias, mas também pegá-lo no caso das joias para quê? Porque se não é crime, não existe crime sem lei anterior que o defina. Mas o Lula fez um joguinho de cena, falou, não, agora eu não quero, pode ficar com o relógio, enfia no TCU, né, E aí, João, o que você acha que vai dar essa história? Pavinato, o Lula é o clássico socialista, né? Ele, a Janja, que não socializam o que eles têm ou ganharam de forma imerecida, na minha visão. Com esse descalabro que é o governo Lula e com essa implosão da institucionalidade que se iniciou para a perseguição do governo Bolsonaro e da direita no Brasil, você criou-se uma instabilidade de tal forma, né? Você foi avançando contra a Constituição, contra a legislação, contra, né, essa institucionalidade que deveria prevalecer, que aí depois não tem como voltar atrás. Na minha visão, isso não tem como você simplesmente dar uma pausa, agora falar pausa, vamos agora, tudo volta ao normal. A gente vive num estado de exceção, numa juristocracia, que não teria como você voltar atrás. Como você disse, é um mero jogo de cena. E a gente vê sempre essa desproporção, né? No Bolsonaro, ele pegou as perigosíssimas joias que foram dadas para ele. Meu Deus, que perigo prendam esse homem. Teve a questão da carteira de vacinação, da baleia, e até onde me consta, ele ainda está com o passaporte inutilizado, né? Ele está com o passaporte apreendido. Ou seja, tem uma perseguição imensa contra o Bolsonaro. Aí vai nesse caso agora e o Tribunal de Contas fazendo questão, não é com o Lula, hein? Pelo amor de Deus, não é com o Lula. Eu tô falando aqui do Bolsonaro, aí vai pro Lula, e o Lula faz esse jogo de cena patético, né, na minha opinião, e o que eu estava tentando calcular aqui é quantos Bolsas Famílias, Bolsa Atletas dá para pagar com esse relógio dele. Como eu disse, na minha visão, eles são os clássicos socialistas. Pregam uma coisa de socializar os bens dos outros, mas o dele, que ele ganhou de presente, ele se vangloriava de não sei quantos containers que ele tinha de presentes, como sempre, ele falou que foi o mais presenteado da história do mundo, que ganhou presente. Então, né, vende esses presentes e faça as doações, mas assim, não dá para esperar nada de natural do Lula. Para mim, como você disse, é puro jogo de cena. Ele vai doar tudo para a instituição, para o Instituto Lula, né, professor Suano?
Com certeza, né, Pavinato? Como você disse, é um jogo de cena, eu acho que pior do que um jogo de cena. É uma malandragem política que ele fez, como você falou, as joias ficaram de fora. E eles circunscreveram a decisão apenas ao relógio. E para quê? Porque o medo que eles tinham é que se porventura, olha como é uma malandragem mesmo. Deixaram as joias de fora. Por quê? Porque se deixa as joias de dentro, o Bolsonaro está isento de qualquer problema, porque eles vão ter que utilizar e dizer por que vale para um indivíduo e não vale para o outro. Ou esse Brasil virou uma sociedade não mais de classe, uma sociedade de castas. Então, tem que valer para os dois. Mas é pior ainda, porque se eles utilizassem e atribuíssem também a questões que envolvem joias, o Lula ia ter que devolver coisa para Chuchu. Porque o medo que eles tinham é exatamente de pegar parte de presentes que ele recebeu e coisas que ele declarou, considerou como personalíssimas, que ele retirou e levou consigo quando ele saiu do seu governo. Ou seja, a grande preocupação não é apenas... Ele levou consigo, porque o que ele não conseguiu, ele não levou. E olha que detalhe, ele não apenas evita de o Bolsonaro usar isso em seu favor, porque vai usar na questão do relógio, mas tem outras coisas que não estão. Ou seja, o problema continua, é malandragem, como ainda por cima isenta o Lula de uma série de outros problemas, como devolve tudo aquilo. Tem uma estátua, uma escultura do Aleijadinho, né? Mas ele não sei se é do Aleijadinho, mas é um Cristo do século XVI. Parece do barroco, né? É alguma coisa assim, mas parece que ele devolveu, porque ficou bem configurado que Cristo talvez esteja no arquivo da União. Mas ele levou de volta agora. Levou de volta? Levou, ele colocou no Palácio de volta. Estava no cofre lá da Marisa Letícia, da Praça São Bento, lá do Banco do Brasil, e ele levou de volta. Não é de ouro, por quê? Porque o que tem ali de valor não é mensurável. Obra de arte. Não, é valor inestimável. É inestimável, não tem como. Valor inestimável. Como? Se você lembra do escarcéu que o Reinaldo Azevedo fez quando descobriu esse Cristo, Geisiano. É verdade, tem uma matéria na Veja. Se você colocar na... O ex-Reinaldo Azevedo. Isso, o ex-Reinaldo Azevedo. Se você colocar no Google, até hoje você consegue ter acesso à matéria na íntegra ali, ele falando e tal. É muito boa, inclusive, a matéria. Mas eu já tinha pensado inicialmente, antes dessa informação do Pavinato, já tinha pensado que isso era jogo de cena, porque eu tava pensando mesmo, eles querem prender o Bolsonaro, essa é uma realidade, né? O objetivo é prender o Bolsonaro para tentar abafar mais o que o Bolsonaro representa, né? Para tentar abafar realmente a população ali que se sente representada pelo Bolsonaro. E aí eu tinha pensado que se essa medida aí foi tomada para beneficiar o Lula, se conseguisse beneficiar o Bolsonaro em relação às joias, eles conseguiriam construir um argumento, de repente, mais firme, mais robusto em relação à tentativa de golpe de Estado, e prendê-lo por golpe de Estado mancharia mais a imagem do Bolsonaro para a população que não tem acesso, né, a outros meios de comunicação do que em relação às joias, uma vez que o discurso é mais brando e tal, e também uma vez que o próprio Lula tem histórico, né, porque eu acho muito pouco crível essa ideia de que dentro desses 11 containers não tem outras coisas, só tem uma obra lá que tem um valor inestimável. Eu acho pouco provável isso. Se a gente pesquisar, se a gente procurar, a gente acha mais coisas. Você acha um aleijadinho, ele ainda dá uma de João sem braço. Você acha o cara lá, né? Tipo a múmia do cara, alguma coisa assim. Você vai encontrar. Eu acho pouco provável isso. Eu acho pouco crível isso. E aquela teoria da conspiração que o Lula morreu e esse é um sósia? Vai que você acha o Lula. Vai que você acha o Lula, você acha no container. Do período da década de 80, né? Então eu fiquei nessa. Assim, eu fiquei pensando... O dedo é boa, o dedo a gente encontra lá. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Mais uma narrativa aí pra tentar manchar a imagem. De novo essa história, né, de joia? novo essa pra tentar história. manchar a imagem do Bolsonaro. E sabe o que é mais engraçado, Marcelo Bella? O Congresso que é o dono da lei, né? O Legislativo legisla. Ele cria leis, revoga leis, modifica leis, mantém a lei, não muda nada quando ele acha que tá bom. E se no Brasil ninguém é obrigado a fazer nada, nem proibido de fazer nada, senão em virtude de lei, não tem lei para presente presidencial e o Congresso lá, assim, ó. E o TCU discutindo. A palavra hipocrisia, ela vem do grego hipócrites, porque os atores gregos usavam máscaras para, na verdade, ocultar as personalidades e poder atuar como atores. Então é exatamente isso. Hipocrisia é quando alguém quer ocultar uma realidade. Pau que bate em E Chico... ocultar vem do brasileiro que você oculta uma coisa, você enfia ela... No caso, neste caso de joias e presentes a chefes de Estado,
há uma falta de bom senso enorme quando há esse tipo de julgamento. É claro que os motivos que levam a essa discussão desse tema são motivos de perseguição contra o presidente Bolsonaro. Eu já participei de várias competições esportivas como delegado nesses últimos 30 anos e é comum, principalmente em países árabes e países asiáticos, você receber presentes, né? Item personalíssimo é aquele item que você usa, meu senhor, minha senhora, como um relógio, uma joia, né? Um relógio de parede não é um item personalíssimo. Uma escultura, um quadro não é um item personalíssimo. Mesmo sendo o Lula uma porta? E, basicamente, temos que perguntar outra coisa. O relógio foi para o Bolsonaro e também foi para o Lula. Mas as joias foi para uma pessoa que nem sequer é funcionária pública, que é a primeira-dama. Então, por que estão questionando joias que uma não funcionária do governo ganhou merecidamente, né, uma das mais bonitas da história, Michele Bolsonaro? Então, ou seja, primeira-dama pode ganhar que não vai para a União. Então tem um erro aí de interpretação e tem uma perseguição, sim. Nós temos que tirar a máscara de Hipócrates e sermos mais realistas. A esquerda está perseguindo o presidente Bolsonaro. Essa é que é a verdade. E até porque ela ganhou de um outro país, não teve custo nenhum para o Brasil, e esta primeira-dama que aí está, todo mundo sabe, né? Só a comitiva dela gastou mais de 200 mil para dar uma passadinha na Olimpíada de Paris. Isso porque nós não estamos contando o vestido, nós não sabemos se ela foi passear na Faubourg do Santo Honoré, né? A gente não sabe, a gente não tem foto do avião, que devem ter fechado ali a primeira classe da Air France para Sirigaita ir lá, toda à vontade, coisa e tal e coisa, né? As comprinhas que ela fez em Portugal também ninguém sabe, ninguém viu. O quarto do hotel de Roma disseram que não foi 71 mil, não foi. Quanto foi? O cerimonial não revela. Então, não tem muito o que falar.